Olá, amigos e amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a segunda parte da aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Aula que acontece às 20 horas. E no período de pandemia, estamos gravando os vídeos e enviando nos grupos de WhatsApp. Nós terminamos o livro primeiro, na primeira parte do nosso estudo de hoje. Vamos começar agora o livro segundo, que é Mundo Espírita ou dos Espíritos. E o capítulo primeiro, do livro segundo, chama Dos Espíritos e tem como primeiro tópico origem e natureza dos espíritos. Então, irmãos e irmãs, vamos na questão 76. A questão 76 diz assim: como podemos definir espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Então, uma definição bem simples, que os espíritos nos deram. O que são os espíritos? Os seres inteligentes que povoam o universo. Todo o universo, aliás, eles dizem que em todo o universo temos espíritos. Aqui o Kardec põe uma nota, que a palavra espírito está sendo empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então aqui já estamos falando do espírito individualizado, certo? Na questão seguinte, a questão 77, temos a seguinte indagação: os espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão chamados filhos de Deus? E aí os espíritos falam: não, que confusão que vocês estão fazendo. Os espíritos são seres individuais. Se uma pessoa cria uma máquina, ele dá esse exemplo na resposta. Essa máquina não é o seu criador. É uma criatura, mas não é o criador. Então, sabe-se que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama sua filha, sua criação. Então, nesse sentido, somos filhos de Deus, criaturas de Deus, mas não somos parte de Deus no sentido de que saiu um pedacinho, porque aí ele estaria incompleto e não seria mais Deus, Então, Deus, estudamos lá na introdução, vocês se lembram, daquela ideia do panteísmo, das ideias. Então, quem não viu essas aulas, elas têm todas gravadas aí. E na introdução, Kardec fala sobre essas correntes do pensamento humano, as que acham que tudo parte de Deus e no final tudo volta para Deus, é como se Deus estivesse sempre incompleto aí. A questão agora é a 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Eles têm que ter um princípio, mas é difícil para a gente entender, porque se Deus cria incessantemente, Deus é eterno e cria de todo sempre, então vai falar, bom, então os espíritos também foram criados de todo sempre, mas cada um de nós tivemos uma trajetória, nos destacamos enquanto indivíduos em determinado ponto da nossa evolução, do nosso progresso aí. E aqui eles dizem: não dá para que a gente ainda compreenda como se deu exatamente a criação, o momento, como se dá o processo de criação, ainda nos falta um sentido para compreender isso. É muito difícil para a gente entender isso. Não quer dizer, a doutrina não fala que nunca vamos entender, mas por hora não conseguimos entender esse momento da criação. Na questão 79, uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes são formados do material? Sim, é exatamente isso, Na verdade, nós temos três elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. Um é o Criador, os outros dois criados por Deus. Então, o princípio inteligente, que dá origem aos espíritos, e o princípio material, que é o fluido cósmico universal, que dá origem a todos os seres materiais. Tudo que existe de material no universo
tem como base o fluido cósmico universal, esse princípio material, certo? Agora vamos estudar a questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? É permanente, porque se nós entendemos que Deus trabalha incessantemente, então a criação é incessante. Mas como? Isso a gente não tem como compreender. Quantos espíritos, né? Seria uma pergunta bastante infantilizada. Quantos espíritos Deus cria por dia, né? Não temos como compreender esse mecanismo da criação. Mas, considerando o fato de que Deus sempre está criando, então existem espíritos saindo do forno agora, né? Estamos sempre tendo novos espíritos aí sendo criados ou individualizados desse princípio inteligente, né? É certo dizer que os espíritos são imateriais? Aí o espírito que responde falou, olha, é uma definição comparativa não muito boa. Talvez seria melhor dizer que são seres incorpóreos, não é? Ele fala, é difícil explicar para vocês porque vocês não têm linguagem para isso, tal qual explicar para um cego de nascença o que é a luz, ou que são as cores. Não tem palavras para descrever isso para um cego de nascença. Então eles falam, nós não conseguimos ditar uma resposta, não existem palavras no vocabulário humano que possa descrever exatamente o que são os espíritos. Então dizer que eles são imateriais não é uma definição das melhores, mas pode-se até aceitar. São incorpóreos. E aqui tem no fim da questão 82, uma parte que dá muita polêmica, que é assim, falando do espírito, é uma matéria quintessenciada, para a qual não dispondes de analogia, e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Existe um pesquisador já desencarnado, brasileiro, Hernani Guimarães Andrade. No final da vida, ele foi professor universitário. No final da vida, ele estava em Bauru. Não sei se terminou sua carreira acadêmica na USP, lá de Bauru, na Unesp, lá não tenho certeza, mas alguns companheiros lá de Bauru, como Sidney Fernandes, o Richard Simonetti, né, tiveram contato. Ele desencarnou já, deve fazer bem uns 20 anos ou mais. Mas esses companheiros conviveram com ele e ele realmente, aqui temos alguns livros do Hernani Guimarães Andrade, um dos maiores, provavelmente o maior pesquisador na área científica do espiritismo no Brasil. E o Hernani usa essa expressão, né? O Hernani usa a expressão que o espírito é matéria quintessenciada, que aliás está aqui na resposta 82. Me lembro das aulas da pré-mocidade, quando o Alceu explicava essa matéria. É uma matéria bastante complexa, né? Porque imaginamos a matéria, aí ela vira energia, depois vira matéria de novo, vira energia. Na quinta etapa, né, essa matéria quintessenciada, ela se transformaria em espírito. Essa é a explicação desse grande pesquisador Hernani Guimarães Andrade para a expressão matéria quintessenciada usada aqui na resposta 82. Mas como eu falei, é complexa, né? Não vamos aqui num curso básico, né, do espiritismo aprofundarmos isso. Para quem é da área científica, gosta de pesquisar, fica aqui a dica, né? Aliás, o Hernani Guimarães Andrade tem também estudos de casos de reencarnação no Brasil, seguindo mais ou menos o mesmo modelo que fez Ian Stevenson nos Estados Unidos. Não era espírita o Ian Stevenson, e o Hernani Guimarães Andrade fez aqui também com casos de reencarnação comprovada. Muito interessante o trabalho dele. Vamos aqui para a questão 83, é a última desse trecho. Os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo, e se num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais.
é difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Então o Kardec está tentando puxar ali, né, para os espíritos explicar. E aí eles vão novamente dizer, olha, há muitas coisas que vocês não compreendem, né? A vossa inteligência é limitada, mas o fato do filho não compreender tudo que o pai compreende, ou de uma pessoa ignorante não compreender tudo que um sábio compreende, não quer dizer que um dia essa pessoa não possa adquirir esse conhecimento, não quer dizer que essas coisas não existam, é só a minha limitação para compreender ali. Então é assim que os espíritos nos respondem. Terminamos a segunda parte da nossa aula de hoje e voltamos daqui um pouquinho para a terceira parte.